vai ser mais um ranking da minha experiência de leitura do que qualquer coisa. Eu li livros de gêneros muito diferentes. E eu particularmente não acredito que livros de gêneros diferentes podem ser medidos pela mesma régua. E eu tô muito feliz que eu já consegui ler 10 livros esse ano, porque no passado eu li muito pouco. Em 10º lugar ficou Um Feitiço de Amor. Esse livro eu tava esperando muito dele, mas eu achei que ele deixou muito a desejar. Eu gosto muito dessa ideia de linhas do tempo e possibilidades, mas eu achei que no final a personagem não precisava ter mexido com o contínuo espaço-tempo para chegar na solução que ela chegou. Ela poderia muito bem ter parado, respirado e tomado uma direção diferente. Outra coisa é que o personagem masculino eu achei ele muito sem personalidade. A personalidade dele era estar ali para ela a qualquer momento e ele ficava o tempo todo beijando a testa dela, que eu achei também bem sem sal, sem graça. Tipo, uma vez é fofo, duas até vai, mas toda hora ficar beijando a testa dela. E eu queria que a autora tivesse de fato dito: essas personagens são bruxas ou essa personagem é uma bruxa, e eles realmente fizeram um feitiço. Em 9º lugar, Wicked. Eu tenho um projeto pessoal de ler livros que inspiraram musicais, porque eu adoro musicais e eu gosto muito de ler, então faz todo sentido para mim. Eu sabia, por já ter ouvido pessoas comentarem, que o Wicked era muito diferente a adaptação da obra original. E eu achei que ficaram algumas pontas soltas, tipo, eu acho interessante fazer as pessoas pensarem, mas existe a questão, por exemplo, tem uma hora que passa um tempo e tem a igreja de Santa Glinda, mas em nenhum momento ele explica como é que a Glinda conseguiu uma igreja. Então, isso me incomodou um pouco. Fora isso, eu tô até agora pensando se a cena do tigre foi realmente necessária, se ela foi bem trabalhada depois, se ela levou a algum lugar. Então, eu gostei de ter lido, eu gostei de certas coisas, mas eu não gostei tanto assim. Em 8º lugar, Amêndoas. Eu tava adorando esse livro, eu tava gostando muito do relacionamento do personagem principal com o Gon, que é o outro personagem, eu tava adorando a amizade deles, mas eu achei que, pro meu gosto, as coisas se resolveram, entre aspas, de uma forma muito mirabolante, muito mágica, e no final tudo se resolveu. E eu tava esperando um final cru, um final mais realista, e isso me deixou um pouco incomodada e acabou não sendo um final satisfatório para mim. Esse livro, no entanto, ele é um desses livros muito rápidos de ler, a leitura é muito fluida, tu consegue ler em 2 dias, um dia tu senta e lê, então é realmente muito bom. Nesse sentido, ele é muito fluido. Nessa história, o personagem ele nasce com uma condição que as amígdalas dele são menores que as amígdalas da maioria das pessoas e com isso ele processa e reage a emoções de forma diferente que as outras pessoas e de forma diferente do que seria esperado dele. Num dia de Natal, a mãe e a avó dele, que criavam ele, sofrem um ataque e a mãe fica em estado vegetativo e a avó morre e ele é um adolescente que acaba ficando sozinho, sem processar emoções e sem responder como a sociedade superaria. Em 8º lugar, Como Parar o Tempo. Esse livro é do mesmo autor da Biblioteca da Meia-Noite, mas eu estava muito empolgada para ler porque é a história de um cara que a cada 15 anos ele envelhece um ano. Então ele já está vivo desde a época do Rei Jaime. Errata. Na verdade, o personagem não nasceu na época do Rei Jaime, ele nasceu um pouco antes, na época elizabetana. Até tem um momento do livro que ele trabalha para o Shakespeare, com o Shakespeare, e isso foi uma coisa que me incomodou um pouco. Não é porque tu morava na Inglaterra na época do Shakespeare que tu vai conseguir trabalhar com o Shakespeare. Então, esse personagem ele acaba estando sempre no centro cultural da época. Ele conhece o Scott e a Zelda Fitzgerald em Paris. Ele participa de uma sociedade chamada Albatross e essa sociedade controla ele de uma forma meio autoritária e ditatorial. Então, tem regras e ele tem que prestar contas a essa sociedade. Dizem que a única regra é que ele não pode se apaixonar, mas ele tem várias regras, ele tem que ficar mudando de local, então ele se submete por medo a essa sociedade.
Eu achei esse final um pouco melhor que o final de Amêndoas, mas mesmo assim deixou a desejar. Em sexto lugar, e com muita dor no meu coração, A Maldição do Verdadeiro Amor. Eu adorei essa série, mas esse livro deixou a desejar porque ele explora muito um terceiro personagem, que é o Apolo. Se você leu, você conhece. E eu não quero saber sobre Apolo, eu quero saber sobre o Jax e a Evangeline. Tipo, o Apolo que se foda. E eu achei que foi perdido muito tempo por isso. E o segundo é muito bom. O segundo é uma pedrada, então esse aqui caiu um pouco no meu conceito e caiu um pouco no meu ranking. Percy Jackson e o Cálice dos Deuses em quinto lugar. Nesse livro a gente vai ter o Percy Jackson de 17 anos descobrindo que como ele não poderia existir, porque nesse mundo que o Rick Riordan criou, existe um tratado que Zeus, Poseidon e Hades não podem ter filhos desde a Segunda Guerra Mundial, ele não pode ir para a faculdade. Além de toda a pelada do mundo real de terminar o ensino médio, ele vai ter que fazer 5 missões para deuses para conseguir ter essas cartas de admissão e conseguir ser admitido na faculdade, porque supostamente ele não poderia existir. Entre a série oficial, a primeira série do Percy Jackson e esse livro aqui, você teria que ler Os Heróis do Olimpo. E os Heróis do Olimpo, eles são narrados por vários personagens. Cada 3 capítulos são narrados é narrado por um dos Heróis do Olimpo ou pelo Nico de Ângelo. Só que o último livro não tem nenhuma narração do Percy Jackson, tipo, nem a última, não tem uma sequer. E eu fiquei muito decepcionada com isso. Aí eu, de 15 anos que estava lendo esse livro, 10 anos atrás, ficou muito desapontada com o Rick Riordan e perdeu toda. E perdeu, tipo, toda a confiança que tinha no Rick Riordan e não quis mais saber. Eu fiquei muito chateada com essa situação. Eu achava que pelo menos um capítulo no último livro tinha que ser pela perspectiva do Percy. E eu fiquei muito magoada. E esse livro, tipo, curou a minha criança interior, que aos 12 anos era apaixonada pelo Percy Jackson, de 12 anos, 11, e aos 15 era apaixonada pelo Percy, 17. Em quarto lugar, A Cantiga dos Pássaros e as Serpentes, que é extremamente interessante. A adaptação é fantástica e tu tá dentro da cabeça do Snow é uma coisa. Eu não sei nem explicar como é que funciona. Porque esse guri ele já era perturbado desde adolescente e aqui a gente vê toda toda a maldade dele, toda a obsessão que ele tem pela Lucy Gray. Eu não faço parte do fandom de Jogos Vorazes, então eu não sei se é algo que se discute, mas para mim foi muito interessante entender que o Snow, mesmo sendo vilão e sendo do mal, ele é um produto da capital. Da mesma forma que as outras pessoas vão ver o que está acontecendo e vão reagir de uma forma de saber que aquilo é errado, o Snow ele vai reagir de uma forma de é culpa do distrito, os distritos têm que pagar, essas pessoas são animais, não sei o quê. Então, ele também é um produto da capital, mas ele é o produto da capital que vai reagir de forma errada e vai reagir sendo a pessoa ruim que ele é. Top 3. Em terceiro lugar, A Farsa do Tenente. Quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei alucinada e eu mandei mensagem pra autora dizendo que eu tava amando e Jéssica, se você ver esse vídeo, eu amei muito. A gente vai ter um personagem que ele tá cansado, ele tá com fome, tá chovendo, tipo, ele tá passando todas as dificuldades da guerra e ele vai acabar explodindo uma bomba de uma forma meio inconsequente, vamos dizer assim, e essa bomba vai matar um tenente. Ele sabe que se descobrirem, ele vai para a corte marcial e vai acabar se ferrando, provavelmente sendo preso pela vida inteira, pegando pena de morte. Então ele vai ter a brilhante ideia de trocar de lugar com esse tenente. Só que quando ele volta para Londres, todo ferido, ele vai descobrir que esse tenente tem uma esposa, a Rose. Todas as mulheres dessa série têm nomes de flores, porque a série se chama Flores da Guerra. Ela se casou com esse tenente há mais ou menos de 1 ano. Só que esse tenente era completamente grosso, não tinha nenhum respeito por ela,
Então, ela estava com muito medo dele voltar da guerra e pedia para todas as vezes ele voltar como uma pessoa diferente. E ele acaba voltando como uma pessoa completamente diferente, porque é uma pessoa diferente. Em segundo lugar, Noiva da Ellie Hazelwood, também conhecido como o Livro do Nó. A Misery, ela vai ter que participar de um casamento de conveniência com o Alfa dos Licanos, porque nesse universo existem licanos, vampiros e humanos. E esse livro é muito rápido e muito gostoso de ler. A única coisa que me incomodou nesse livro foi a questão de que o Lowe não conta pra Misery que eles são parceiros. Eu acho que é obrigação da pessoa, meu Deus, tu é destinado a outra pessoa. Ou ela pode escolher te rejeitar, mas tu tem que contar pra ela que história é essa, meu. Conta pra ela que é tua parceira. Enfim. E em primeiríssimo lugar, um acordo bastante inglês. Aqui a gente tem a família McTaggart, que tem uma propriedade nas terras altas escocesas, só que eles não têm dinheiro para manter essa propriedade. Para remediar esse problema, o pai da família vai acabar se casando com uma inglesa rica, a Francesca, e eles vão ter 4 filhos. A Francesca não vai se adaptar às terras altas e vai voltar para Londres com a filha mais nova, a Eloise, e ela vai firmar um acordo com o marido de que todos os 3 filhos têm que se casar com uma moça inglesa e ao menos um dos filhos tem que se casar com uma moça inglesa que ela escolher. Passam-se anos, o pai não conta para os filhos sobre esse acordo, mas a irmã mais nova vai acabar ficando noiva e eles vão ser chamados para Londres porque esse acordo precisa ser cumprido antes da irmã mais nova se casar. A mãe então vai decidir que o filho mais velho, o Colm, vai se casar com a Amelia Rose, só que o Colm detesta a Amelia Rose no primeiro momento que eles se encontram e desaparece por dias. Aí, para evitar o conflito e tentar salvar a propriedade da família, o irmão mais novo, o Niall, vai acabar mantendo o cortejo da Amélia em nome do irmão. E ele vai se apaixonar pela Amélia e a Amélia vai se apaixonar por ele. E essa história é muito linda mesmo. Esse é o meu ranking das 10 primeiras leituras desse ano. Me conta o livro que você mais gostou de ler até agora e se você já leu algum desses livros, o que você achou.